março de 2020. Começo de uma tragédia que se instalava na saúde pública do estado do Amazonas. Hospitais e profissionais despreparados enfrentaram a maior crise da saúde já vista no estado. Mortes, falta de leitos, equipamentos, medicamentos, uma verdadeira zona de guerra, onde os mais fortes sobreviveram. Imagens que viralizaram no mundo, que chocaram quem acompanhou a pandemia no Amazonas. Em meio à crise, o governo se envolveu em escândalos, se tornou alvo de investigações da Polícia Federal, juntamente com a cúpula do governo, que compactuou com os desvios. Enquanto a população morria na porta de hospitais em busca de socorro, o Estado comprou ventiladores superfaturados, um desvio de recursos públicos que não chegou à população, que procurou socorro médico e não encontrou. Em março de 2020, se registrou o primeiro caso do novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. De lá para cá, 9 meses se passaram. Com isso, houve até uma certa diminuição no número de casos, mas sempre com novos registros. Mesmo com todo esse tempo, o governo do estado não se preparou para uma possível segunda onda do Covid-19. Com isso, já se registra cerca de 160 internações na rede pública da saúde do estado do Amazonas. Os números são mais altos registrados no estado desde o início da pandemia, ainda em 2020. Além disso, no interior do Amazonas, foram mais 4 internações no último domingo, alcançando o número de 163 em todo o estado, segundo o maior registro desde o dia 4 de maio do ano passado. Hospitais de referência para o tratamento da Covid-19 estão lotados. O número de internações é maior desde o início da pandemia em março de 2020. No Hospital 28 de Agosto, nesta enfermaria, os pacientes e acompanhantes dividem o mesmo espaço. Enfermeiros andam com dificuldade entre as macas. Em um pequeno cômodo, se alimentam e pelo chão há lixo. E pacientes chegam a todo minuto. Olha ali, ó. Olha esse caos. Olha esse caos ali, ó. O paciente não para de chegar sem ventilador, sem leito. Um profissional só, médico, e também aqui com os carteiros de funcionários, de técnico, de enfermagem, precisando para a demanda de paciente que está chegando. E a gente se ferrando aqui. E ainda temos que comer aqui, ó. Cadê a segurança? Cadê a segurança do paciente, dos próprios funcionários? No dia 29 de dezembro, o governo do estado proibiu a entrada de acompanhantes em todos os hospitais públicos para diminuir o risco de contaminação com o vírus e a propagação da Covid. O sistema de saúde do Amazonas ameaça entrar em colapso de novo, devido ao número do aumento de casos dos 11 hospitais particulares do Amazonas. Em 7 não há mais leitos para pacientes com Covid, com mais de 20 óbitos provocados pela doença. No total, 18 mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Foram registrados 546 novos casos, elevando para 202.413 o número de infectados em todo o Amazonas. De acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, há 963 pacientes internados em todo o estado, sendo 591 em leitos, 341 em UTI e 31 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos e graves, em um total de 5.345 mortes. No último domingo, 72 sepultamentos foram registrados em decorrência da Covid-19. Os hospitais públicos estão com mais de 90% dos leitos de UTI para Covid ocupados e pacientes com outras enfermidades foram transferidos, como para o Hospital 28 de Agosto e para hospitais de retaguarda. Com o avanço da doença, fez com que o governo decretasse o fechamento do comércio no dia 26 de dezembro. Mas os comerciantes, insatisfeitos com o decreto, foram para as ruas. Diante desse quadro, o governo editou um decreto fechando a maior parte dos comércios no período em que os comerciantes apostavam numa recuperação do ano perdido. Houve revolta. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Protestos, aglomeração. Com isso, o governo revogou o ato. Eu não sei quais foram os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Os dados da Fundação de Vigilância Sanitária e Saúde não condizem com aquilo que foi dito. O número de óbitos por Covid no nosso estado não superarão 7 por dia.
com os números que o senhor acabou de passar. Então, senhor governador, não prejudique a sociedade, senhor governador. Esse decreto que o senhor publicou não trará benefícios à nossa sociedade e nem ao sistema de saúde. O que traz benefício ao sistema de saúde são ações contundentes para corrigi-lo. Em 9 meses, nós não fizemos nada, meu governador. Nada foi feito em 9 meses. E agora, nós precisamos, sim, pensar no sistema de saúde. Mas não é por conta do Covid, não, meu governador. É por conta do sistema de saúde que não é suficiente para atender a demanda da sociedade. Isso não tem nada a ver com o Covid. Senhor governador, o senhor tem tempo e condições e o nosso apoio para reverter esse mal. E é esse o pleito que eu lhe faço como cidadão. Muito obrigado. Mas, a pedido do Ministério Público, a Justiça do Amazonas autorizou o fechamento das atividades não essenciais pelo período de 15 dias. O documento foi assinado pelo juiz plantonista Leonel Figliolo, que destacou que a decisão se deu em decorrência do número de casos e de mortes pela doença, que vem crescente de forma significativa. A grande preocupação na capital é com o estrangulamento do sistema de saúde. Os leitos estão lotados e o que se teme é o que ocorreu entre os meses de abril e maio, quando pessoas morriam nas portas dos hospitais. Recentemente, foram instalados contêineres com câmaras frias nos hospitais 28 de agosto e João Lúcio, na Zona Leste. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nos próximos dias devem ser instaladas câmaras frias e contêineres também no Platão Araújo e no Hospital Delfina Aziz. Além dos contêineres, o governo anunciou que vai instalar câmaras mortuárias permanentes nos necrotérios dos prontos-socorros de Manaus. No 28 de agosto, a câmara será ampliada. Os casos da Covid no estado já estão no limite. O médico Felipe Chinizio, que atende na rede pública, fala que o que está acontecendo é devastador. Meu nome é Felipe Chinizio, sou médico, atendo na rede pública e particular de Manaus e eu queria contar um pouco de como está sendo tudo. Esse reavançar da Covid sobre a cidade. É devastador, sabe? Em questão de 48 horas, 72 horas no máximo, a gente esgotou os leitos da rede particular, de UTI, de enfermaria, de internação, e a gente está se virando como pode para receber os pacientes que estão chegando para a gente com Covid. Alguns casos de reinfecção, muitos casos novos, que infelizmente estão evoluindo para uma necessidade ventilatória mais avançada, e é devastador não ter material suficiente, não ter leito para esse pessoal esperar o tratamento, iniciar o tratamento. É assombroso quanto a Covid tem mexido comigo, com a classe médica no geral. Todos os colegas que eu tenho conversado, médicos, estão extremamente extenuados. A impressão que dá, né, é que é tão grande, tão forte quanto o começo da pandemia lá em maio e abril, onde a gente tinha uma superlotação dos hospitais e agora está acontecendo tudo de novo. Lógico que não dá para achar um culpado único, todos somos culpados por essa perda do controle. É muito... Não tem palavra que simbolize o que é a tristeza de olhar para uma paciente e dizer que ela vai acordar da intubação bem e não ter a certeza que ela vai acordar, porque é muito difícil dar uma notícia de óbito para uma família de uma paciente que em 48 horas evoluiu muito mal e tem que ter a cabeça muito no lugar, sabe? Mas
mesmo com a cabeça em muito lugar, mesmo com toda a tranquilidade, é muito difícil. Muito difícil. Sendo muito desgastante física e emocionalmente tudo. Fisicamente, porque chega um paciente, a gente tem que se preparar para intubação, às vezes para ressuscitação cardiopulmonar, e cansa demais isso, cansa demais. E mentalmente, porque a gente não tem certeza de como esse paciente vai se adaptar ao ventilador, de como esse paciente vai responder às medicações para controle da pressão, para manutenção da pressão, para manter a vida desse paciente. E cria-se um clima de hostilidade frente à classe médica devido à demora nos atendimentos, mas a gente está dando mais do que a gente pode, de verdade, em questão de celeridade e qualidade nos atendimentos, mas não tem como comportar tanta gente de uma vez só. O único apelo que eu queria, pelo amor de Deus, fazer é que, por favor, fiquem em casa. Só saiam para o extremamente necessário. Não está dando para atender todo mundo de maneira rápida. A gente, infelizmente, deve perder muito mais gente agora. Cada morte é sentida pela equipe médica, tanto quanto pela família, tenho certeza disso. A gente se sente muito responsável pelas vidas que a gente toca e é muito complicado quando a gente perde alguém. Fiquem em casa, pelo amor de Deus. Só saiam para o extremamente e estritamente necessário. Eu entendo as necessidades econômicas, a necessidade de trabalho, a necessidade de ganhar dinheiro para se sustentar. Mas, por favor, fiquem em casa. Aqueles que podem, fiquem em casa. Por favor. A Covid está voltando com tudo, uma velocidade assustadora e eu tenho medo do futuro. Dos reflexos dessa pandemia, do que ela pode gerar de resistência bacteriana, de bactérias resistentes a alguns antibióticos prescritos de maneira equivocada por colegas médicos, tomados de maneira equivocada pelos pacientes. E, enfim, a única forma da gente combater isso agora é permanecer em casa, se cuidando e principalmente cuidando dos outros. Não tem mais leito, não tem mais UTI, não tem mais corredor. Por favor, se cuidem, cuidem dos outros e que Deus nos ajude. Sem se precaver com o pior, o governo do estado deixou mais uma vez a população sem saída, sem assistência, que fica sem ter onde encontrar socorro em plena pandemia. Para o estado, que não investiu em garantir a saúde da sua população, estava tudo resolvido. Os casos iriam chegar a zero, mas não foi o que aconteceu. O vírus mata a cada dia mais pessoas e no Amazonas, muito mais.